Olá amigos, estamos começando mais um programa Delvio Teruel em linha direta com você. E eu quero agradecer, no último programa falamos aí muito sobre segurança, tratamos do assunto aqui na segurança da cidade de Osasco, da região. Agradecer aos nossos amigos delegados que estiveram aqui, agradecer a sua audiência, você que curtiu, participou, enfim. E hoje estamos aqui de cenário novo, vocês podem ver. O programa hoje é bem diferenciado, né? Um programa bem cultural para você que é de Osasco, você que vive aqui, você que quer conhecer um pouco da história da cidade de Osasco, que muitas vezes não é preservada, não é lembrada pelas nossas autoridades, mas que a gente tem muita gente boa aqui na cidade, gente séria, que conhece a verdadeira história da cidade de Osasco. E hoje nós vamos conversar com duas dessas pessoas importantíssimas, dois patrimônios da cidade de Osasco, deviam até plaquinhas, né, os dois, né? São patrimônios da cidade de Osasco. Nós estamos aqui hoje com a nossa amiga a Laura e com o nosso amigo Agope, que vão falar aqui com a gente, vão bater um papo, contar um pouquinho do que é a cidade de Osasco, de como começou, de quem foi Antônio Agu. Você que está aí, ó, vai acompanhar com a gente e vai ver como tem coisa que você não sabia, né? Eu não sabia, você também que está aí provavelmente não sabia e vai curtir muito esse programa de hoje. Quero agradecer aqui a sua presença. Vamos começar pelas meninas, né? Tem dois meninos aqui, a Laura e o Agope. Vamos falar aqui um pouquinho, Laura, a nossa querida Laura Leal, né? Funcionária pública municipal da Câmara Municipal, foi funcionária na época em que eu estive lá, uma pessoa muito querida por todos, muito responsável. Laura, obrigado pela sua participação, viu? Fico muito feliz em te ver aqui. Eu que agradeço. Então tá bom. Tá aí segurando essa relíquia aí na mão, né? A história vem aqui junto comigo e eu quero te passar este livro. Tá? Obrigado. Aí, já ganhei o livro aqui, é isso? Ei, coisa boa. História de Osasco. Aí. Então eu falo nesse livro bastante de Antônio Agu, mas tem muitas pessoas que fizeram, né, a história também, e são pessoas que alguns conhecem, outros não conhecem, e o livro fala bastante. Procurei assim juntar as informações que eu consegui, eu procurei juntar o quanto mais os textos que falavam de São Paulo, eu procurei selecioná-los e falar mais de Osasco. E tem aí nesse livro um acervo de 200 e poucas fotos antigas, todas elas muito representativas para a cidade. Aí fala sobre os emancipadores também, que fazer justiça. Os emancipadores foi quem lutou muito para Osasco tornar cidade, então eles vêm depois do trabalho de Antônio Agu, mas são pessoas muito importantes para a história de Osasco. Pois é, Laura. E a Laura de Cesário Lange, né, Laura? Nasceu em Cesário Lange, veio para São Paulo em 67, para Osasco em 70. Atualmente ela mora na Cidade das Flores, que é um bairro aqui de Osasco. Isso. E é descendente, ela me contou aqui que é descendente de italianos e de bugres, né, Laura? Dos índios, né? Índios. Então tem um sangue forte, né, Laura? Forte. Mas olha, vocês estão aí acompanhando, ó. Não sei se dá para ver bem aí, ó, mas tem aqui fotos do Antônio Agu criança, é isso, Laura? É o Antônio Agu aqui, não? Aqui, ó, aqui, ó, Antônio Agu. Ah, Antônio Agu já é adulto aqui. Antônio Vianco, ele já era adulto. E a filha, a Primitiva Vianco. Ah, tá. Então vejam vocês, nós temos aqui, ó, não tem rua Antônio Vianco, né? Houve uma rua Antônio Vianco, que foi um trecho entre a autonomista, antes de ser autonomista, claro, era a estrada de Itu, o trecho entre Antônio Agu e a Primitiva Vianco. Esse trecho da autonomista chamava-se Antônio Vianco. Antônio Vianco, ó, nós estamos nessa foto aqui, ó, as duas principais ruas, né? Antônio Agu e a dona Primitiva Vianco, que era a filha do Antônio Agu. E mais um detalhezinho interessante aí, o Antônio Vianco,
que casou com a filha do Antônio Agu, casou com a Primitiva. O Antônio Bianco era primo do Antônio Agu. Ah, é? Então estava tudo em família. Estava tudo em família. E a Primitiva Bianco não chamou Primitivo Agu, por quê? Primitiva Bianco. Não é? Tinha que chamar Primitivo Agu, né, Laura? Mas tem uma parte do que aparece o nome dela também com Agu. Primitiva. Primitiva Bianco depois do casamento dela. Tá certo. Mas aproveitar, né? O Agupe já participou aqui, já entrou, né, Laura, na nossa conversa. Até porque conhece muito da cidade, o Agupe Cook de Jean, mais conhecido como Agupe Garage, né? Que é nascido, olha a curiosidade, né? Ele vai contar isso pra gente também, né, Laura? Mas nascido na rua Antônio Agu, número 209. Né? Em 1957. Atualmente ele está morando lá no Jardim Guadalupe, ali na Vila Iara e tal. Mas eu pensei que eu era osasquense, mas o Agupe é mais que eu, né? Eu nasci aqui no Hospital das Damas, né? E o Agupe lá no Antônio Agu, 209. Bom, primeiramente é um grande prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. Uma alegria, grato pelo convite, pela oportunidade de poder falar um pouquinho sobre essa história de Osasco, que realmente nós temos uma história riquíssima, pouco conhecida. Existe uma parte da história de Osasco que é bem conhecida, mas é muito rica, a história é muito extensa, muitos personagens, né? E realmente, infelizmente, a gente tem que depender da população comum para resgatar e contar essa história. Porque depender dos órgãos públicos, ou brigar junto aos órgãos públicos para se conseguir alguma coisa para a cultura, para o resgate da história. Cansou já, né? Já cansei, já briguei com o secretário anterior, Luciano Lube, meu amigo, mas briguei muito com ele, não consegui nada. Estamos aí hoje com o Fábio Amato, muito amigo meu também, mas infelizmente já conversei com ele, ele já me convidou para ir no gabinete dele e tal. Falou que ia fazer algumas coisas, então eu até tive muita esperança que agora aí a coisa fosse andar. Mas infelizmente, como eu sabia que eu viria aqui hoje, dei um pulinho no museu para ver como é que estava. Do mesmo jeito, estava trancado, com cadeado, né? Não abre de segunda-feira. O Luciano Lube me prometeu, porque uma vez eu falei para o Luciano Lube, ele deve lembrar disso, eu falei: Luciano, é incrível, o Museu de Osasco é o único museu do mundo que não abre aos sábados, domingos e feriados. A impressão que dá é que é para ninguém ir mesmo. Só ver aqui, Laura, conta pra gente como é que foi esse livro, como é que foi a ideia, o que você conseguiu, quem ajudou, como é que foram as dificuldades. Conta um pouquinho pra gente dessa obra bonita que você fez aqui da cidade de Osasco. Délvio, inicialmente eu passei a ter gosto por essas informações devido a Mara Danusa. Ela e o Maurício Viel, que você conhece bem, eles juntos montaram o site da Câmara. E para alimentar o site da Câmara, foi-se assim pedido para as pessoas que tivessem fotos antigas, para que fosse até a Câmara, que tivesse intenção de colaborar. Então a foto seria escaneada, ficaríamos com a informação, e assim foi. Muitas pessoas procuravam. Falecido seu Salgueiro, lembra dele? Grande, foi funcionário da Câmara. Isso, e ele também foi assim um grande colaborador. E assim que chegavam fotos, era uma alegria. Todos ali, eu ia, a gente curtia as fotos, e ali foi formando. A parte documental, a Mara Danusa, ela já vinha de um trabalho que ela vinha fazendo, então ela tinha muitos textos. Mas eu, curiosa, eu junto com ela, o que é isso? Para que é isso? Então eu passei a me interessar e fui, de certa forma, fui juntando as coisas ali, tudo que eu podia, eu ia juntando. Que você entra na Câmara, no corredor principal, você vê uma galeria lá de documentos antigos só de 1962. Paralelo a essa galeria, eu estava de posse com esses documentos. Quando foi instalada a galeria, que foi em abril, 16 de abril de 2009, eu
continuei com o trabalho, que eu falei, peraí, eu estou de posse de muitas documentações, fotos que são maravilhosas, eu vou fazer diferente, eu vou juntar e vou fazer alguma coisa. Eles aceitaram, gostaram da ideia, na editora Século, só me disse, reduz um pouco dos textos, senão vai dar 500 páginas. Aí foi o trabalho, novamente, de diminuir os textos, reduzir os textos, para formar, então, o livro, que deu 330 e poucas páginas. Esse livro foi lançado em 2010, em dezembro de 2010, na Câmara, e a pesquisa toda, ela encerrou em 2009. Por isso, é um tributo aos 100 anos do falecimento do fundador. O título, 100 anos sem Antônio Agut. É um tributo a tudo que ele fez. Mais um marco, né, Agut? Você vê que a Laura, quando alguém tem vontade, né, quer fazer, a Laura é funcionária da Câmara desde quando, Laura? Desde que ano? Desde 1995. E você foi contratada? Como é que foi? Eu prestei um concurso. Foi até interessante, algo assim que é bem interessante falar. Eu vinha de metalúrgica. Então, em metalúrgica, até o ponto que eu trabalhava com metalúrgica, meu 4º ano primário me era tudo a ver, não tinha assim essa necessidade. Eu me dava muito bem com as pessoas, trabalhava com diretores direto, assim, eu sempre fui falante, né? Então eu não tive dificuldade quanto a isso. Mas para o concurso público, voltar a estaca zero, porque eu tinha que provar um diploma e eu não tinha como. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que encarar a vaga para servente. Nada mais é do que a limpeza na Câmara. E eu encarei fazendo limpeza nos departamentos, nos gabinetes dos vereadores, inclusive o seu. Então, primeiro eu mostrei que eu poderia galgar melhor espaço, voltei a estudar e sempre ficava falando, eu estou estudando, me preparando. Quando chegar a minha vez, eu peço que vocês, vereadores, que me ajudem. E assim fiz, voltei a estudar no Bradesco, na Fundação Bradesco, e concluí então o 2º grau do ensino médio no Bradesco. E em 2001, Delby, não esqueço nunca, no dia 18 de agosto de 2001, na presidência do Delby Teruel, ele e o diretor, Dr. Lemes, disse, deixa a vassoura, o rodo e seu pano de chão, tudo que você tiver no seu armário, pode pegar e você vai para a secretaria, você vai trabalhar em serviços de ordem técnica, você vai trabalhar com computador, impressora, máquina de xerox, fax, e você não vai mais ser a faxineira a partir de hoje. E foi assim, Delby, que eu consegui galgar o passo tão sonhado na minha vida. Pois é. Agora, bonito isso, né? Agora, começou, olha, a gente já prestou concurso para ser servente na Câmara, né? E a Laura sempre foi falante, é uma pessoa maravilhosa. E aí, ó, a gente fala que é só ter força de vontade, né? Só querer fazer as coisas, né? Agora, largou, como bem ela disse, largou a vassoura e passou a mão na caneta. Tá aqui, ó, resultado disso, né? Se tivesse se acomodado, ficado satisfeita com a vassoura, não é? Quem sabe Osasco não teria essa obra maravilhosa hoje, contando a história de Osasco. E vou te falar, viu, Laura? Você está falando aí que foi não fiz mais que a minha obrigação, porque você merecia. Ela já mostrava as qualidades, a gente tinha conversava e agora a gente via que era diferenciado. Eu vou dizer uma coisa para você. A gente vê um exemplo aqui, que muitas vezes a gente não vê o exemplo desse, de vontade de voltar a estudar depois de tanto tempo, a gente não vê um exemplo desse, às vezes, num presidente da República. É incrível. Parabéns mesmo, Laura.
Você é muito mais exemplo, Pois é. sabe, do que até algum presidente da República, por acaso. Até gente aí, mais grossa, né? que não teve condição de estudar e quando teve não quis. Parabéns. Mas você vê, né? É história, né? Isso faz parte da nossa história Sim, de Osasco. faz parte dos Quem sabe osasquenses. daqui 100 anos, essa história da Laura, né? Olha, quem você já escreveu o contaram. livro do Antônio Agu foi... Também tem uma não é? história, né? Uma funcionária da Câmara que... Então veja como é importante, viu, Laura? A gente fica... Eu vou te falar, tô até arrepiado aqui, porque isso é gostoso demais, Você lembra, né? Délbio, Eu não da lembro do minha dia fase? exato, né? Ela falou 18 de... Você lembra da fase em que precisávamos economizar energia na Câmara? Não só foi na Câmara, foi no geral. Pois é. E a Câmara precisava dar o exemplo. O que eu fiz? Eu peguei do meu setor que eu trabalhava fazendo a limpeza, eu contei todas as lâmpadas, as calhas, que tinha 3, 4 lâmpadas cada calha. Eu contei, deu 104 lâmpadas. Eu peguei, fiz um documento. Eu costumo fazer isso, eu costumo registrar as minhas coisas. Grande, que nós economizamos em 2 anos 15 milhões de reais, não foi brincadeira. E que, claro, né, a Laura está dando um exemplo bom que ela mostrou, mas tinham muitos exemplos ruins lá na Câmara que tiveram que ser readaptados e reformulados e que, infelizmente, às vezes alguns não entendem, né, e às vezes acham ruim até hoje. Mas, enfim, vamos falar de coisa boa? Vamos falar da história de Osasco, né? Isso. Eu estou mostrando o livro aqui, ó, da nossa Câmara, para o pessoal guardar. Ô, Laura, só conta aqui para a gente passar para o Agô. Se alguém quiser esse livro aqui, onde que acha, tem que ir lá na Câmara falar com você, como é que faz? Procura a Laurinha lá na Câmara, no cerimonial da Câmara, que sempre eu tenho alguns exemplares tem um lá. exemplar lá. Não tenho muitos nesse momento, mas alguns eu tenho, costumo deixar sempre alguns lá. Olha aí, ó, você procura, entra aí no site da Câmara, pega o endereço, vai lá, procure Laura Leal, essa menina aqui, você vai encontrar esse livro 100 anos sem Antônio Agu, muita coisa da história de Osasco. De Antônio Agu, que o Agop, que está aqui, nasceu Rua Antônio Agu. Mas na Rua Antônio Agu, Aí tem história, né? Tem história. Como eu disse, nasceu na Rua Antônio Agu, mas ele nasceu em 57. Mas antes dele falar, pelo respeito, vamos aí ver uma matéria com outro menino que já chegou aqui em 1954 e montou o seu comércio aqui. Vocês vão ver nessa matéria importante, que é outra personalidade, outro patrimônio da cidade de Osasco, que é o seu Nichan. Acompanhe a história dele aí um pouquinho, o depoimento do seu Nichan, e a gente volta aqui com a Globo para continuar esse bate-papo. Foi realmente a realização do calçadão, né? Que partiu da força do comércio, né? Da motivação e o apoio dos comerciantes, porque foi feito meio a meio, né? Foi feito metade, quem bancou foi a prefeitura e a outra metade foram os comerciantes. E realmente essa realização foi a mais marcante da minha vida. 1/3 de hoje. Estamos falando coisa de 1986, né? 30 anos, né? Estamos falando coisa de 30 anos atrás, né? E a primeira quadra já tinham algumas lojas importantes, como a Casas Pernambucanas, que até hoje está lá, né? A Casas Pernambucanas tem mais de 100 anos. E aí daí começou a crescer. O brasileiro, ele tem muito jogo de cintura. A âncora do comércio é a estação, né? Porque a estação sempre esteve lá, no Largo de Osasco. Ela é uma âncora para o comércio, que é o trânsito, né, das pessoas que descem do trem, ônibus. Então, ela é um ponto muito importante. O segundo ponto importante foi a construção do Shopping Plaza, que na realidade completou o calçadão, né? O calçadão é âncora do shopping, o shopping é âncora do calçadão. Esses são os lados positivos. A parte mais negativa que nós temos no perímetro central hoje de Osasco é a dificuldade de estacionamento, que é onde os shoppings, como veio o Shopping União e outros shoppings que estão vindo na Redondeza, elas têm
grandes estacionamentos, isso prejudica o calçadão para pessoas de melhor poder aquisitivo. Realmente. Na realidade, nós estabelecemos no Largo de Osasco uma loja pequena, né? Eu e meu irmão. E naquela época, lógico, Osasco não tinha essa pujança, não tinha nada, né? E logo nós percebemos que a Rua Antônio Agu tinha um futuro promissor. E logo em seguida migramos com uma loja para Antônio Agu e fomos se expandindo na própria Antônio Agu. E depois fomos para outras cidades como Mauá, Santo André, Taboão, Itaquera, e assim a rede cresceu. Se fala de Osasco, a gente sente como se fosse nosso também, tá entendendo? É a nossa cidade. Apesar de a gente não ter nascido aqui em Osasco, qualquer assunto ligado com Osasco mexe comigo, né? Então, ela faz parte da nossa vida, né? Como faz parte do filho, um irmão. A cidade é realmente a gente faz parte da nossa ciência. A gente sente que todos que nascem aí, moram aqui, têm amor à cidade. E é muito importante que participem na evolução, na parte da cidade, tudo que for para o bem da cidade, a população tem que participar, porque a cidade ela tem pouco tempo de vida do que representa uma cidade. Nós temos praticamente 52 anos, então é uma cidade jovem. Ela tem um futuro muito promissor e todos que se dedicarem para a cidade, com certeza vão colher frutos. Tá aí, vocês viram aí a matéria feita com o Nichan, esse menino que também é um patrimônio da história de Osasco, né? Grande Nichan, um abraço para você, viu, Nichan? Grande amigo. Aprendi muito com o seu Nichan na associação comercial, viu? Quando eu entrei lá ainda usava fralda, né? O Nichan já estava lá brincando, mas eu fui o diretor mais jovem da história da associação comercial. Tinha por volta de 21, 22 anos e o seu Nichan já era uma autoridade daquela que a gente tinha orgulho de ter na associação comercial. Mas agora, vamos falar um pouquinho. Você nasceu aí na Rua Antônio Agu, você também é descendente de armênios. Antônio Agu é italiano, né? Mas você, descendente de armênios, conta pra gente como é que seus avós, como é que foi isso, como é que você vê sua família. Nós temos a história, né? O primeiro prefeito nosso, que é o Irante, é armênio. Conta um pouquinho disso pra gente. Osasco, basicamente, é uma cidade que iniciou com a colônia italiana, no início do século passado. Então, em 1880, para cá, era tudo italiano. E a supremacia mesmo era italiana. E todo o início foi com a colônia italiana. A partir da década de 20, que começa a vir os imigrantes armênios fugidos. É uma condição diferente dos italianos que se programaram para vir para Osasco em busca de melhores condições e tal. O armênio não, o armênio veio fugido, ele nem sabia para onde ele ia. É aquele povo fugido que entrava dentro de um porão do navio, sem saber direito o destino desse navio, né? E lá, após o deserto da Síria, até chegar em Marsella, que foi o ponto de imigração mesmo, foi em Marsella para o mundo. Aí os armênios ouviam lá no porto lá de Marsella, vapor para a América, e eles achavam que era América do Norte, e chegavam aqui na América do Sul. E os primeiros imigrantes chegaram ali, Porto de Santos e tal, vieram para a região da 25 de março, ali que já havia muitos libaneses, sírios, árabes, judeus. E dali, dessa região, eles ficaram sabendo de uma região que chamava-se Osasco, que era o quilômetro 16 da ferrovia Sorocabana. E dali eles pegavam o trem e vinham para essa região. Por quê?
porque aqui era barato, o terreno era barato. E eles chegaram aqui não na estação, no quilômetro 16, na estação Osasco, mas sim no quilômetro 14, estação de Presidente Altino, que eles desembarcaram. E por que estação, no quilômetro 14, estação de Presidente Altino? Porque havia oferta de emprego de duas empresas interessantes que falaram que havia aqui em Osasco, e eles vieram um pouco em função disso, que era a Ervi e o frigorífico Wilson. Mas, na verdade, alguns armênios trabalharam no frigorífico Wilson. Eles falaram que o pessoal que vinha lá do leste europeu era um pessoal que suportava mais o frio e tal. Mas, na verdade, quem trabalhou mesmo no frigorífico Wilson eram os russos que vieram para cá. Ah, os russos. O Jorge Lapas é descendente de russos, você sabia disso? Ah, é? Não sabia. É, descendente de russos. Talvez alguém da família dele deve estar trabalhando lá nas câmaras frias, lá que eles eram resistentes para aquilo, né? Sabe que o russo... Mas os russos naquela época também não eram a maioria, né? Era uma minoria. Não era a maioria, mas veio bastante russo nessa época também. Né? E essa região da Vila Yara foi mais por causa mesmo também do frigorífico, né? Bom, e os armênios vieram para cá, mas a maioria dos armênios não foram trabalhar nas indústrias. Eles gostavam de trabalhar por conta, eles não gostavam de ter patrão, sabe como é que é? Então, a primeira coisa que eles faziam, às vezes não tinham condição de adquirir uma vaca, a gente fala vaca, mas tinha muito gado aqui em Osasco, até solto aí pelos pastos, e o interesse deles era logo arranjar uma vaca. Então, reunia 2, 3 famílias, eles compravam uma vaca, a vaca dava o leite, do leite a mulher deles fazia a coalhada e eles iam vender para os árabes, para os sírios, para os libaneses, lá da 25 de março. Nessa época não havia plástico. Havia dois materiais para fazer os cabos, ou era madeira, que não era tão resistente ao fogo, ou era o osso, que o osso já era mais resistente ao osso. Então ele começou a fornecer esse osso para corneta. Veja que interessante, ele não investia nada, era só a mão de obra, era o trabalho. E foi ganhando muito dinheiro com isso. O próprio proprietário da corneta, depois inclusive orientou ele, que tinha uma fábrica de botões, Bom Retiro, ele passou a vender osso lá também, para essa fábrica de botões. E muita coisa era feita com osso, pentes, cabo de navalha, para fazer barba, tudo isso era feito. Não tinha ferro, né? Era no osso. Era tudo no osso, né? É a pessoa ter a visão, né? Do lixo tirar o dinheiro. E ganhou muito dinheiro. E depois foi fornecer para São Paulo também. Passou a fornecer para São Paulo também. E depois, você sabe, o dinheiro vai entrando, eles vão diversificando as atividades, vão fazendo. Teve muita venda em Presidente Altino de armênio, que vendiam todo tipo de produto. Tinha os barbeiros, muitos barbeiros. Outros eram sapateiro, mas não era sapateiro de fabricar sapato, era sapateiro de consertar sapato. E de conserto em conserto passaram a produzir o sapato também. Né? Esse imigrante armênio, para você ter uma ideia, do osso aí que vendia osso, era o pai do primeiro prefeito de Osasco, do Irante Sanazar, era o pai dele. Era o pai do Frege Sanazar. Do Frege, isso. Começaram assim. Sanazar, que começou numa carroça. Começou assim numa carroça. Então, são exemplos, como esse exemplo que a Laura falou aqui pra gente, dela, da história de vida dela, o exemplo de vida dela, eram exemplos que era normal. Eu acho que no decorrer do tempo, a história vai mostrar. Isso é interessante, a história é interessante, porque ela vai mostrando pra gente como vai mudando a forma das pessoas pensarem, os costumes, né? Como era. Hoje parece que tudo tem que ser dado pelo governo. Mudou muito, né? O cara está passando fome, ele não tem que trabalhar. Ele tem que pegar uma fila lá, pegar um Bolsa Família, um Bolsa isso, Bolsa... Você contou essa história da carroça, né? Isso também me é muito familiar, porque meu pai começou lá com a vendinha na Vila Holanda, entregando carvão e querosene numa carroça. Né? Tem a foto lá até hoje, né? Eu tenho uma foto, você falou disso, a carroça é um negócio muito normal aqui em Osasco. Foi naquela época, né? Foi, né? Eu tenho uma foto da estação de Osasco na década de 60,
que ficavam os carroceiros todos parados na frente da estação. Então o pessoal vinha de São Paulo com as compras, o pessoal E as carroças iam entregar. e pegavam as carroças e as carroças levavam essas compras. E o Irante foi vereador em São Paulo e depois virou prefeito de Osasco. Se tornou prefeito. A gente está aqui no bate-papo, e até para você contar, né? Você deu um detalhe aí, para quem não sabe, o Irante foi o primeiro prefeito depois da emancipação. Exato. E que, o Agulto contando aqui, Osasco não tinha nada, uma dificuldade muito grande. E o Irante não terminou o mandato, né, Agulto? Como é que foi isso? O Irante, quando ele venceu a eleição e ganhou a eleição, no dia seguinte, né, é o prefeito. Para onde vai o prefeito que ganhou uma eleição de um bairro de São Paulo que não tem absolutamente nada? Não tem sede da prefeitura, não tem secretaria montada, não tem absolutamente nada. Está lá o prefeito, ele olha para os lados e fala, vou fazer o que agora? Não tem uma caneta da prefeitura, ele tinha que ver uma caneta dele para poder escrever alguma coisa, pedir alguma coisa. E para ajudar ainda mais, o governo de São Paulo não queria essa emancipação de Osasco. Claro, nunca quis. Osasco era interessante para eles. E eles achavam que essa não iria vingar. Essa prefeitura não iria vingar. Já tinha experiência política, porque já havia sido vereador. Ele vai em São Paulo e consegue contornar essa parte e ganhar um prazo de manter os professores aqui do Estado até o município poder desenvolver alguma coisa no campo municipal. Bom, qual foi a salvação do Irante? E que o governo de São Paulo não contava com isso. A salvação do Irante foi o Amador Aguiar, o Bradesco, a Cidade de Deus, que auxiliou o início dessa administração, dessa primeira administração, antecipando IPTU, valores de IPTU, e o Bradesco tinha uma área muito grande, ajudou a montagem da sede da prefeitura, e aí foi a sede da primeira prefeitura. Bom, o que acontece? Passado algum tempo, a prefeitura começa a despachar, a conseguir conseguir funcionar, se estruturar, né? Tudo era por fazer. Vem a possibilidade de se trazer telefonia para Osasco. Na época eram duas empresas, me parece, não sei citar direito os nomes dessas empresas, que era Cotespa, não sei o que era o nome da empresa de telefonia, entendeu? E isso foi motivo para dizerem que o Irante teria tido alguma vantagem nisso. Um absurdo. Coisa de oposição. Naquela época não tinha internet para a gente discutir, conversar. Para mostrar a realidade. Nem todo mundo lia, né? Nem todo mundo sabia ler. E é a coisa do buchicho, né? E teve outros problemas também. Questões partidárias, porque entrou o governo militar, questões partidárias, de partido que o Irante era de um determinado partido, a situação era outra. O interventor era o interventor foi o vice dele, que foi o Marino Nicoletti, né, que era de oposição. O vice do Irante não era do partido do Irante, era do partido contrário. Veja só isso que curioso. Naquela época você votava no prefeito do partido e no vice do outro. O vice era dormindo com o inimigo, exatamente. Chamava essa eleição. Quando ele adquiriu vem para Osasco, tudo, ele é um empreendedor, né? Claro que ele tem um sonho, um idealismo de fundar uma vila, uma cidade e tal, mas ele tem o idealismo dele como empreendedor, como empresário, né? Então, quando ele quando ele fala que vai construir a estação de Osasco, que abriu a situação para que houvesse estações intermediárias entre as já existentes, foi quando ele aproveitou para construir a estação. Mas por que ele construiu a estação? Não é só porque ele era idealista, não. Ele precisava escoar o produto dele, que era o produto da olaria. Ele precisava também valorizar os empreendimentos dele com uma estação de trem. Que uma estação de trem valoriza tudo no entorno. É diferente. A EIRVI, onde é a EIRVI? Era a Companhia Industrial Cerâmica Osasco. Antes ia Sensude, Lavude,
Companhia Francesa de Cerâmica. Industrialização em Osasco, a história da industrialização de Osasco nasceu ali, onde é Ervi. O que sobrou para contar essa história? Tá aí, ó. Isso aqui. Olha. Quer dizer, esse é o patrimônio cultural histórico que nós temos do local que começou a industrialização de Osasco. O que era o meu desejo, o desejo da Laura e de todos nós que amamos Osasco, que amamos a história e queremos resgatar essa história, sabe? Enriquecer a nossa cultura. O que nós queríamos? Que nós não somos contra o progresso. A Laura não é contra o progresso. Nós somos a favor do progresso. Uma prefeitura melhor, ótimo. Uma câmara melhor, ótimo. Nós não somos contra isso. Agora, custava deixar um pedacinho desse prédio para ali se fazer um memorial do início da industrialização de Osasco? Custava isso? Lapas, fala, custava isso? Não custava. A gente não precisava ter derrubado. A gente está perdendo a identidade. Você anda pela cidade, você que é mais antigo de Osasco, você anda pela cidade e você não se identifica com a cidade. Você não se enxerga nas ruas que você anda. A minha rua não é vermelha, não. A minha rua deveria ser verde. Verde. Sabe? Então, isso dói. Cultura é importante. O desenvolvimento é importante. Eu costumo dizer o seguinte: a economia e o desenvolvimento e a cultura, eles têm que andar juntos. O que aconteceu? A economia de Osasco está aqui, ó. Que eu não sei se é uma economia planejada, é um inchamento. Osasco está tendo um inchamento. Osasco vai travar. Gravem esse vídeo, vai ficar na internet, já está, né? Travado. Vai gravado. Osasco vai travado e tal. A impressão que dá é que todo mundo vai ter condição de ter helicóptero para se locomover. Porque vai travar. O que está saindo de espigão em Osasco, o que tem de projeto para sair. Aí o que acontece? Aonde é a prefeitura hoje, que era a antiga Quiboa, eu tenho fotos antigas dessa região, a prefeitura vai sair de lá, vai vir para onde era o prédio da Ervi, e lá vai ser construído espigões. Lá foi dado em troca, não é de graça não. Não é que a prefeitura não está botando um tostão do bolso dela, isso é dinheiro nosso. A dívida do IPTU poderia entrar nos cofres públicos, sabe? Para alavancar hospitais, que está faltando até esparadrapo nos hospitais, até algodão falta nos hospitais. Quer dizer, e a gente tem visto esse reclamo da população, porque eu estou vendo a minha cidade ser destruída naquilo que ela tem de mais importante, que é a cultura, que é a sua história, que é isso que dá para o cidadão orgulho, autoestima. E um povo sem estima, me desculpe, Copa do Mundo é muito legal, mas se eu for depender de Copa do Mundo para ter estima, eu vou depender do time da seleção brasileira ganhar a Copa do Mundo para mim ter estima. E depois de uma semana que acabou o campeonato, aí nós vamos enxergar algumas coisas. E a visão não vai ser muito boa não, viu, Del? Desculpa eu me estender tanto assim, mas a gente fica... Eu quero voltar nessa questão da Ervi, porque tem uma outra situação mais complicada que essa, né? Mas assim, você está falando da história, de resgatar a história. Nós temos um museu em Osasco, não é? Não. Eu ia dizer, nós temos um museu de Osasco. Nós temos uma casa antiga. Museu, né? Nós temos uma Conta casa. Conta pra gente, aquilo nem oficializado é verdade isso? Não, nós não temos museu. Osasco não tem museu. Tem uma casa tombada pelo patrimônio histórico, uma casa antiga, que é o Chalé Brícola, né? Que era do João Brícola. Eles falam João Brícola, mas o nome dele era Giovanni Brícola. Esse Giovanni Brícola foi o representante do Banco de Nápoles aqui no Brasil. Ele patrocinou quase todos os empreendimentos do Antônio Agu. Ele era a mão que alavancava os negócios do Antônio Agu. E essa casa não era a casa que ele morava, essa era uma casa de veraneio que ele vinha de fim de semana passar algumas horas aí. Nessa casa mais tarde morou o Censur de Lavud, o Barão, né? Porque o filho dele, o Dimitri, continuou morando na Primitiva. Você sabe que quando o Barão Censur de Lavud veio para Osasco, ele não foi morar no Chalé Brícola.
Ele morava na Primitiva Vianco, onde tem um açougue hoje do lado da Galeria Fodoada. Não tem um açougue ali? Tem. Do lado da Galeria Fodoada? Ali era a casa que morou o Dimitri. Depois que o Dimitri casou, ele ficou morando lá e o pai dele se mudou para o Chalé Brícola. Mais tarde, essa casa se transformou no Duque de Caxias. O colégio? Antes era escola, grupo escolar de Osasco, né? Depois passou a ser o Duque de Caxias. E o museu, Voltando para o museu. Que não é museu. O museu não é museu, por quê? Porque para um museu ser considerado museu, existem alguns critérios necessários e alguns equipamentos necessários. Para ser considerado museu, precisa ter um arquivo iconográfico, mas, pelo que eu sei, esse museu não apresenta as características necessárias para ser considerado como tal. Mas você vê, né? Dando esses exemplos, o que acontece aí com o Museu de Osasco, o Agup nasceu numa casa na Antônio Agu e hoje não tem mais casas, né? Na Antônio Agu, praticamente nenhuma. Nós conseguimos aí mostrar imagens e trazer de uma casa sobrevivente, né? Uma dessas casas antigas que, pela informação, diz que foi a casa do João Domingos Correia, o primeiro médico de Osasco. Tem a imagem aí da casa? Vou mostrar aí a imagem da casa, que é a única casa praticamente. E eu não fui ver essa casa ainda. Você não foi ainda, Você já está me dando uma dica e eu não vou perder essa oportunidade. Nosso pessoal foi dar uma andada, procurar, né? Porque praticamente são todas lojas, né? E tem lá uma casa que ainda é uma dessas, assim como disse o Nishan, né? Que é um sobrevivente de uma loja de calçados, né? Tá aí uma casa que acabou sobrevivendo e é de Osasco, do primeiro médico de Osasco, o seu João Domingos Correia, que foi, também faz parte dessa história, né? Mas, só para, acho que para a gente finalizar, né, que está ficando comprido aqui, o pessoal, como eu falei, é matéria para um dia inteiro, né? Mas é só voltar nessa questão da sede da prefeitura, da Ervi, que é uma situação alarmante. Nós tivemos aí, você teve a oportunidade de estar lá, de andar antes de começar a mexer nas obras, porque você sabia que ia acabar aquilo tudo, né? Não deixaram nada da história permanecer, podia fazer uma obra bonita e ainda deixar um pedaço lá para dar continuidade, mostrar para as pessoas o que foi Osasco. Mas preocupante é a questão da dengue. Não é? Você esteve lá pessoalmente, só relata para a gente o que você encontrou lá. Essa situação da demolição, dessa situação que ia ser construído lá a nova sede da prefeitura, tudo, isso não é uma notícia nova, isso é uma notícia que foi muito veiculada e tal, na proximidade da demolição, mas isso é algo que eu já estava sabendo com um ano de antecedência. E preocupado e até alertado por um amigo também historiador, que é o José Luiz, que esse realmente é historiador, estudou, é bacharel em história, conhece a história profundamente. Ele chegou para mim com a visão do historiador dele, falou: Agope, tudo aquilo lá vai por terra. Vamos lá tentar fotografar, filmar e tal. Eu vou até confessar alguma coisa, se alguém quiser prender, me prende. Eu entrei lá sem avisar, sem nada, pulei lá por baixo da cerca lá, entrei lá, filmei tudo lá dentro, fotografei tudo lá dentro. Mas eu fui com o espírito de um osasquense desesperado de ver mais uma identidade ir embora. Eu tenho registrado com data, porque Facebook você pôs, fica a data que você pôs, está lá. Muita antecedência da epidemia que teve em Osasco. Eu botei lá no meu Facebook as fotos mostrando a água acumulada dentro das peças sanitárias e escrevi exatamente isso que eu acabei de falar aqui. A sensação é que isso aqui é um criadouro de Aedes aegypti para fornecer para o estado de São Paulo inteiro. Absurdo, porque foram lá, vão destruir, já destruíram um patrimônio histórico da cidade, não é? E não tiveram nenhum cuidado de olhar que lá existiam vários e vários vasos sanitários. Passar uma pulverização ao relento, com água, e que está aí, ó, um dos motivos que foi alertado aqui pelo Agup no seu Facebook, no seu e-mail, enfim, ele alertou sobre isso e a prefeitura entrou lá dentro, mexeu nisso, destruiu isso. A prefeitura não, né?
homens que não e é brincadeira, né? A prefeitura, que se diz agora administrada por engenheiro, tinha que ter cuidado com isso, né? Tinha que saber que aquilo podia causar problema para a cidade. E agora vem dizer que em Osasco nós tivemos 600 casos de dengue, como saiu no jornal de Osasco, só se forem 600 casos na rua Ari Barroso. Agradecer. E lamentar, né, o que acontecer. Agradecer a você a oportunidade, pedir desculpa para o público aí, para os internautas que estão assistindo aí. Não é questão de ser ácido, não. É questão de que as coisas precisam ser ditas abertamente. É a realidade. Eu agradeço. Tá bom, gente. Vamos encerrando nosso programa aqui, Débora Teruel em Linha Direta. Vamos agradecer aqui o nosso amigo o Agup, que veio aqui, participou com a gente, deu essa aula de história de Osasco. A Laura, nossa amiga, exemplo de vida, exemplo de trabalho na Câmara Municipal de Osasco, viu, Laura? Você que tem aqui o livro 100 anos sem Antônio Agu, escrito pela Laura, que começou como servente e é a nossa grande escritora aqui hoje na nossa cidade, né? Foi o programa Débora Teruel, todas as quartas-feiras, às 8 horas da noite. Você tem aqui muita informação, muita participação e muita discussão das coisas que acontecem na nossa região, tá bom? Vem comigo, programa Débora Teruel em Linha Direta com você.